Imperialismo, capítulos 28 e 29. Na aula de hoje, nós vamos estudar um momento histórico chamado de imperialismo. Mas o que vem a ser o imperialismo? É um processo de expansão territorial dos países industrializados em territórios da África e da Ásia. Então, na aula passada, nós vimos sobre a segunda revolução industrial. Então, assim como a primeira, essa revolução vai mudar as formas de produzir as coisas, vai intensificar esse processo de produção e vai trazer modificações nas questões trabalhistas, nas relações de trabalho. E aí isso vai enriquecer muitos países e vai necessitar, vai exigir que esses países tenham cada vez mais gente para consumir os seus produtos. Então, a segunda revolução industrial vai enriquecer, trazer um desenvolvimento e enriquecimento às grandes potências. E agora essas grandes potências vão precisar de duas coisas: matéria-prima, ou seja, aquilo que é necessário, o material para fazer os produtos, e mercado consumidor, gente para consumir os seus produtos. Porque eles vão produzir tanto e de tal maneira que dentro do seu território todo mundo já vai ter aquele produto. Então eu vou cada vez mais precisar de mais pessoas para comprar os meus produtos. É nisso que surge o imperialismo. Então, o imperialismo vai ser um momento em que vai haver uma expansão, uma exploração do território dessas grandes potências que vão tentar dominar outros lugares. Então, a Europa já está toda dominada. América também. O que sobrou? África e Ásia, que eram locais que não eram tão bem vistos. Assim, as pessoas meio que desprezavam aquelas populações, achavam que eram populações atrasadas, primitivas. Então, já é o que tem, bora lá dominar aquela região, a gente explora e aproveita e põe esse povo para comprar os nossos produtos. Isso é o imperialismo. O imperialismo também é chamado de neocolonialismo, ou seja, uma nova forma de colonizar, parecido com aquela do passado, aquela em que, por exemplo, Portugal colonizou o Brasil. Então, é parecido com esse sistema, agora a gente tem um novo colonialismo. Tem uma tabelinha aí que vai fazer a comparação entre o colonialismo do século XVI e esse neocolonialismo. Vamos analisar um rapidinho. Então, o século de ocorrência do colonialismo, 16 e 17. O imperialismo, o neocolonialismo, século XIX e século XX. Quais os principais países que colonizaram lá no passado? A Europa, né? Portugal, Espanha e Inglaterra. E com o neocolonialismo, agora a gente tem Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Japão. As principais regiões colonizadas no passado, o continente americano e agora África e Ásia. Qual é o objetivo, o porquê dessa colonização? No passado era obter produtos tropicais e metais preciosos. E agora qual é o objetivo? Mercado consumidor, gente para consumir meus produtos, e matéria-prima para fabricar os meus produtos. Qual é a justificativa para essa colonização? Que eu não posso chegar falando que tô entrando aí e vou te dominar. Não dá, ninguém vai permitir. Então eu tenho que dar uma desculpa para conseguir entrar no território. No passado, a desculpa era catequizar os selvagens, catequizar os índios, converter os indígenas. E agora, qual é a desculpa? A missão civilizatória. As grandes potências representam o homem branco que é civilizado, ele já evoluiu, então ele tem a missão de ajudar esses locais, essas pessoas que não evoluíram, então eles têm que ajudar a evoluírem. Na verdade, essa é a desculpa para entrar e dominar, explorar. E qual é o contexto histórico e econômico? No passado, a gente estava na fase do mercantilismo, da Revolução Comercial, e agora na fase do capitalismo bombando, liberalismo econômico e dessa segunda Revolução Industrial. E agora a gente vai analisar rapidamente como é que acontece esse processo de imperialismo, tanto no continente africano quanto no asiático. Imperialismo na África. O imperialismo na África ele vai se dar principalmente com a Conferência de Berlim, que acontece entre 1884 e 1885. O que foi a Conferência de Berlim? Foi uma reunião das grandes potências que se encontram lá na cidade de Berlim e vão dividir a África em vários pedacinhos. Então imaginem a África como se fosse uma pizza. Essas grandes potências vão se reunir para cada um dividir o seu pedaço de pizza.
Então, a África vai ser dividida em mais de 50 estados, cujas fronteiras foram demarcadas, sem dar a menor importância onde as pessoas viviam e como organizavam sua própria divisão política. Então, assim, as pessoas chegavam, eu quero um pedaço, uma área com mina de ouro. Peguei aqui. Eu quero com minas de diamante. Peguei aqui. Eu quero uma área com petróleo. Peguei aqui. Então, a África foi sendo dividida pelos interesses, de acordo com os interesses das grandes potências. E dane-se a população que estava ali. Ninguém perguntou para a população local se ela aprovava, se ela não aprovava, concordava ou não. E qual a grande consequência disso? Muitas regiões juntaram tribos inimigas. Imaginem vocês botarem dois grupos que são inimigos no mesmo lugar. Vai dar briga. E isso é uma das grandes consequências do imperialismo na África a reunir em um mesmo território tribos inimigas. E até os dias de hoje a gente ouve falar sobre conflitos na África, guerras sangrentas, e vem disso, dessa reunião de tribos rivais colocadas no mesmo território. Isso vem e se estende até os dias de hoje. Então a gente pode falar que a grande consequência da Conferência de Berlim é essa divisão do território e essa reunião de tribos inimigas no mesmo território. Mas a gente também teve briga entre as grandes potências, porque elas não ficaram satisfeitas com a forma como foi dividido. Então, o cara que pegou lá a região com petróleo, o outro país ficou com invejinha. Eu também quero. Não, você tem muito diamante, dá um pedaço para mim, dá uma parte para mim. Então as grandes potências também começaram a brigar. E esse vai ser um dos motivos para o surgimento da Primeira Guerra Mundial, que vocês vão estudar no ano que vem. Então a gente tem essa imagem, essa charge que caracteriza como foi esse processo. Então, vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui eu vi primeiro, é minha. Eu quero uma que passa um rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Então a África foi toda repartida de acordo com os interesses imperialistas e dane-se a população. Cada um puxa a parte que quer. E a África fica assim, toda retalhada, toda dividida. Então, olhando nesse mapa, essas partes em laranja mais forte são as partes colonizadas pela França. Essa parte em um verde mais claro são as partes colonizadas pela Inglaterra. Os verdes escuro são da Alemanha, amarelo de Portugal. Então, a gente olhando para esse mapa, a gente vê quais são as principais potências que dominam a África: a Inglaterra e a França. Bom, como é que vai acontecer então esse processo no continente asiático? É diferente da África. Enquanto a África foi toda dividida num processo único, na Índia, na Ásia não. Cada território houve uma dominação. Então, por exemplo, na Índia, a partir do século XVII, a Inglaterra estabelece relações comerciais com a Índia através da Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia comercial. O controle inglês ele começa a ficar mais forte a partir do século XIX, e com isso a Inglaterra comanda a Índia e começa a desestruturar o modo de vida indiano. Ou seja, proíbe, por exemplo, que a Índia fabrique tecidos, a Índia vai ter que comprar os tecidos ingleses, o sal tem que ser consumido sal inglês, algumas práticas culturais são proibidas. Então, através dessa exploração e dessa dominação, a Inglaterra vai agindo na Índia. No caso do Japão, o Japão é um caso muito peculiar. Por quê? Nesse período, século XIX, o Japão vivia um sistema de shogunato. O que é isso? É bem parecido com o feudalismo lá da Idade Média, na Europa. Enquanto o feudalismo já tinha acabado no mundo, no Japão ainda tinha resquícios desse sistema. E aí o Japão percebe que estão de olho nele. Essas grandes potências estão de olho nele e se ele não tomar uma atitude, ele vai ser dominado. Então o que ele faz? Vamos fazer umas mudanças para evitar isso. E aí promove uma revolução chamada Revolução Meiji, que vai mexer em todas as estruturas: industrialização, economia, educação. E aí em um período curtíssimo, o Japão consegue se industrializar e se tornar uma grande potência. E aí ele vê que, opa, afastei o perigo de ser dominado,
mas eu gostei dessa ideia, tô querendo os territórios para dominar. E aí ele começa a ir em busca de dominar territórios ali em torno do continente asiático. China, também com a Inglaterra, sendo explorada pela Inglaterra, a Inglaterra estabelece as relações comerciais com a China através da Companhia das Índias Orientais. E aí, como é que a Inglaterra estreita laços com a China? Porque percebe que os chineses faziam uso de uma erva chamada ópio. O ópio era uma erva entorpecente, uma droga, tipo uma maconha, e o governo chinês percebeu que a maioria da população estava ficando viciada nessa erva. Então, proíbe o consumo dessa erva. E aí, como é que a Inglaterra vai entrar na jogada? Contrabandeando esse produto. Vai vender às escondidas para os chineses. E aí começam uma série de conflitos com o governo e a Inglaterra acaba vencendo e dominando. E aí vocês podem me perguntar, mas professora, esses povos dominados, eles aceitaram essa dominação, essa exploração assim de boa? Eles não fizeram nada para impedir? Claro que fizeram. E aí a gente vai ver rapidamente diversos movimentos de resistência. Então, na África, a gente tem a rebelião Ashanti, em Gana, a revolta Meiji-Meiji, na Tanzânia, a Guerra dos Boerês, na África do Sul. Na Ásia, a gente tem a revolta dos cipaios, na Índia, a guerra dos boxers na China e as guerras do ópio também na China. Então, todas essas revoltas provam que essas populações não ficaram satisfeitas, elas tentaram resistir o máximo que podiam. E todas perderam. Todas essas revoltas que eu mencionei aqui, todas perderam. E por que elas perderam? Não tinha como brigar com essas grandes potências. Essas grandes potências tinham um poder militar muito grande. E tinha uma coisa que nenhuma dessas regiões tinha: armas de fogo. Então não dá para competir uma guerra, um conflito. Pessoas com armas de pau e pedra, flechas, contra uma arma de fogo, né? Então, o poder militar faz com que todas essas revoltas sejam sufocadas e sejam derrotadas. Agora eu vou trazer para vocês algumas imagens para a gente pensar sobre esse assunto. Olhando essa imagem, o que vocês conseguem ver? Então, aqui a gente tem um boneco que está representando os africanos, e essa representação é uma representação bem estereotipada, bem preconceituosa. Então, assim, é um negro que tem um bocão, esse bocão vermelho, a cor está sendo muito, muito exagerada. E a gente vê lá atrás as casinhas, tribos, os animais, e em primeiro plano a gente tem o homem branco, e aqui principalmente os ingleses. Então, é uma ideia de que como se a África se resumisse a isso, a tribos e os animais da savana. Aqui nós vemos uma imagem bem forte, que a gente tem um homem negro sendo triturado, sendo massacrado nessa máquina, e ele está sendo alimentado por quem? Pelo homem branco, com entubando essa missão civilizadora, né, nesse local. E na outra ponta a gente tem um padre representando a religião, o catolicismo, que finge que nada aconteceu, não se posiciona em relação a isso, a toda essa exploração. E aí, qual é a consequência disso tudo? Qual é o resultado de toda essa exploração? Vai transformar o nativo em simplesmente mercadoria, né? Apenas matéria-prima e mercadoria. Um personagem que representa bastante esse período do imperialismo é o Tarzan. O que é o Tarzan? O Tarzan é um cara, um inglês, que é deixado bebezinho na floresta e acontece acidente, os pais morrem, e aí ele é criado no meio da floresta por macacos, por selvagens. Mas ele cresce e ele se torna o rei da floresta. E aí, como é que uma pessoa criada por macacos vai se tornar o rei da floresta? Porque ele carrega nele o sangue civilizador, o sangue do homem branco, do homem que tem a missão de civilizar. Então, a ideia do Tarzan é bem uma ideia desse momento imperialista. Agora vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo na América. O imperialismo dos Estados Unidos é diferente do aplicado na Europa. Ele não vai invadir territórios
como Alemanha, Inglaterra, França. Como é que ele vai agir? Através do comércio, através do consumo dos seus produtos. Então, observem essa imagem aqui. Olhem bem, o que vocês conseguem ver? Quem são esses soldados? Quem são esses soldados? Personagens de quê? Da Disney, né? Mickey, Pateta, o Pato Donald, personagens da Disney. Quando a gente pensa em Disney, a gente pensa nos Estados Unidos. O que esses soldados estão trazendo para esse território? A gente vê aqui a Coca-Cola, a Texaco, que é uma marca de combustível. A gente tem o Windows, né? A gente tem a CNN, que é uma empresa de televisão norte-americana. Então, os Estados Unidos entram nessa exploração através das suas marcas, obrigando as pessoas a consumir os seus produtos. E isso acontece através da doutrina Monroe, que é uma doutrina que diz América para os americanos. Enquanto a Europa está se matando, querendo dominar um território, os Estados Unidos estão aqui de boa, controlando o próprio continente, né? E impedindo que qualquer um chegue perto dele. E aí a gente tem essa imagem aqui, que ela é muito característica. Então, o que a gente tem aqui? O imperialismo é marcado pelo código de barras. O que é o código de barras? É um produto, é uma mercadoria. Toda mercadoria tem o seu código de barras. É assim que atua o imperialismo norte-americano. É transformar o mundo em marcas, e essas marcas acabam sendo viciantes. É fazer com que as pessoas sejam dependentes dessas marcas. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, a página 48 e 58.